Boa noite! Estamos de volta com o programa Direito em Pauta, a nossa quarta temporada do Direito em Pauta. Que alegria estar aqui novamente. Vamos avisando aí os nossos seguidores. Eduardo Pastore, que é o nosso convidado, já está aí. Já vou mandar o convite para ele entrar conosco. É a quarta temporada do programa Direito em Pauta, edição número 120. Com muita alegria, a gente retoma o nosso programa, a nossa live semanal, toda quarta-feira. E hoje um tema interessantíssimo. Pastor, já vou colocar aqui. Boa noite, Marcelo, direto de Maresias, tudo bem? É isso, gente. Inês Boa Fernanda, noite, boa Constantino. noite. Como é que vai? Já estão aí. Tudo Deixa eu bem, querido? ajeitar aqui esse vídeo aqui, que eu estou num apoio aqui meio Oi? ruim. Tá bom? Fica tranquilo. Que bom, que bom. Tá ótimo, tá bem legal. É isso aí, é a nossa quarta temporada do Direito em Pauta, edição número 120, e hoje recebendo um querido amigo, um velho conhecido aí de muitos e muitos anos aí de defesa do cooperativismo, e tenho aprendido ao longo do tempo com ele. E é isso, a gente vai falar hoje com o doutor José Eduardo Pastore. Pastore é advogado trabalhista, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, em São Paulo, consultor e assessor jurídico da FEComércio, me deu a honra de ser membro consultor da Comissão de Cooperativismo lá da OAB São Paulo. Além de tudo, é um especialista em Direito do Trabalho, está toda hora em palestras, em eventos, sempre convidado, falando muito bem. E aí hoje a gente vai bater um papo sobre um tema bastante interessante, que são os trabalhadores em aplicativos. Precisa regulamentar, não precisa? Quais são as peculiaridades desse tema? Pastore, boa Boa noite, noite. Constantino. Bem-vindo Bom, ao Direito em Pauta. primeiramente aqui, uma alegria estar com você, depois de, como você colocou aqui, né? Depois de tanto tempo, né? A gente ficou afastado aí, você me fez um honroso convite para participar da comissão de Direito Cooperativo da OAB. Fiquei muito contente, muito feliz, muito honrado de participar dessa comissão. Só tem professor aí, você é o mestre dos mestres aí, então todo mundo está aqui dando muita aula e eu estou aprendendo bastante. Então eu estou muito contente de estar com todos aqui, e revendo colegas, inclusive, na comissão da OAB, muita gente que eu não via. É muito bom, viu, Constantino? Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, agradeço a OAB pela gentileza. Aí da gente estar voltando aqui à temática das cooperativas e tratar esse tema. E hoje, em especial, né, olhar um pouco para essa questão da regulamentação das plataformas, trabalhadores em plataformas, que também tem a ver com as sociedades cooperativas, né? Com certeza. Pastor, me fala uma coisa. Todo trabalhador que atua em aplicativo tem que ser tratado da mesma forma? Dá para colocar todo mundo na mesma cesta? Porque a gente tem... não é homogêneo, né? Não é heterogêneo. Né? Tem o cara que trabalha 2 horas, tem o cara que fala assim, saí do trabalho, agora vou lá dirigir o meu carro por aplicativo, mas tem o cara que faz disso realmente o seu ganha-pão diário e trabalha lá 12 horas por dia, 14 horas por dia. A gente sabe que tem essas diferenças. Dá para tratar todo mundo igual? Tem que tratar todo mundo igual? Constantino, que dificulta, inclusive, o encaixe desses trabalhadores sob o ponto de vista jurídico e da gestão também, né? Porque eles têm interesses individuais, específicos. Você muito bem colocou aqui, alguns trabalham 2 horas, 3 horas, 4 horas. E outra coisa interessante aqui também, Constantino, que você já trouxe também na sua pergunta, esses trabalhadores em aplicativos, muitas vezes eles têm outras atividades ou têm até outros empregos. Um aplicativo, dessa forma que eu coloco, eu uso um termo para definir bem essa questão dos trabalhadores em aplicativo, que esse trabalho, se é que pode-se dizer que é uma condição especificamente de trabalho, nós vamos ver o porquê, ele é efêmero. A característica do trabalhador para o aplicativo é a efemeridade. Ele está lá, inclusive, não porque ele quer ficar muito tempo. Ele está lá de passagem. Veja, Constantino, eu fiz essa pesquisa com alguns motoristas de Uber que trabalham para o aplicativo. Você experimenta fazer essa pergunta. Escuta, fulano, você está aqui no aplicativo? Estou. O que você faz? Não, eu sou um engenheiro aqui, fiquei sem emprego, mas eu estou aqui provisoriamente, mas depois eu pretendo sair, voltar.
característica, né? Parece que essa coisa do trabalho em aplicativo não é algo que eles adotam como um trabalho definitivo. E essa efemeridade faz com que você tenha muitas características peculiares desse trabalho. Não existe nada no Brasil, inclusive nem o trabalho autônomo, assim, mas o do aplicativo, ele é efêmero, ele é circunstancial, ele está lá naquele momento, depois ele não está lá. É por isso que ele se vincula pouco a esse tipo de atividade laborativa. E aí você fica imaginando como é que isso vai cair, por exemplo, numa sociedade cooperativa, onde precisa ter um vínculo maior. Ele se vincula pouco a essa atividade. É por isso que os trabalhadores por aplicativo, inclusive, isso, alguns dizem, né, muitos, né? Olha, eu não me venha com CLT aqui, porque eu quero ter a liberdade. Justamente por ser um trabalho, uma atividade efêmera. A natureza jurídica desse trabalho é da efemeridade, o que traz uma característica diferente em termos de relações do trabalho para essa categoria de trabalhadores, por assim dizer. Né? Tá. Eu acho que esse é o caminho que eu enxergo também. Não dá para dizer, considerando essa questão de que ele está lá quando ele quer, nós, como utilitários, que utilizamos os serviços, temos benefício, o próprio dono do aplicativo, da tecnologia, tem benefício. Não dá para a gente dizer que neste negócio, nessa atividade. A ideia é essa trilogia, que eu coloco aqui como uma trilogia, que é o quê? É o trabalhador por aplicativo, a plataforma que faz essa intermediação, essa ponte, né, do interesse do trabalhador por aplicativo e o consumidor final. Essa trilogia do trabalho por aplicativo traz isso. Assim, olha, todo mundo nesse esquema triangular tem que sair ganhando. Mas lógico que ninguém vai estar lá com o espírito altruísta, eles ganham para poder viabilizar esse desejo, desses anseios de trabalhador e consumidor. Também, justamente pelo fato dos bens e dos serviços serem ofertados não no ambiente físico de uma loja, tem uns custos menores, vantagem econômica grande, e o trabalhador por aplicativo também, em tese, ganhando a sua remuneração justamente porque ela não tem, inclusive, as incidências de encargos sociais da CLT. Eu concordo com você. Todo mundo ganhando. Acontece que nós estamos num país que tem o direito do trabalho, não só assim olhando para o aspecto econômico. O direito do trabalho, as relações do trabalho vão olhar para esse sujeito e vão falar assim, espera, calma. Ele está ganhando, mas ganhando o quê? Ganhando por trabalhar muito em horas excedentes, e aí ele acaba se machucando, se acidentando. Ah, então ele não está ganhando, ou então o pior, né? Todo mundo está ganhando, só que ele está perdendo. Aí você tem a ideia da proteção estatal, aí vem o direito do trabalho com as normas cogentes, protetivas, dizendo o seguinte, não, precisamos, o Estado, né? Precisamos proteger esse trabalhador. Aí vem o desdobramento dessa primeira premissa. Bom, já que ele entre aspas, é o único que não está ganhando, precisamos proteger a atividade laborativa perigosa. Proteger de que forma? Ah, não, então vamos colocar a proteção da CLT, mas será que cabe? Não vamos colocar proteção da CLT, vamos colocar um outro tipo de proteção, porque proteção ele precisa. Então, você vê, numa cultura muito protecionista e de um direito do trabalho que tem esse viés de proteger ao extremo, você corre o risco de você trazer um modelo trabalhador que não encaixa nem para ele, nem para a empresa que está contratando e nem para o mercado, nem para o consumidor. Porque, Constantino, a gente sabe disso. Se você pegar um trabalhador por aplicativo e você, a partir desse momento, falar assim, todo mundo tem que estar na CLT, essa que você compra custa R$80, mas como ele agora é seletista, ela vai passar a custar R$152, você pode ter certeza que nós vamos ter um problema aí de ordem econômico e social. Então, é um problema, é uma questão importante essa que você levanta, Constantino. Quando você fala dos ganhos, quem ganha o quê, de que forma e como é que nós vamos equacionar tudo isso para que as três partes continuem ganhando. É o que eu entendo que ele está enfrentando agora, viu, Constantino? Entendi. Às vezes eu fico surpreso com essa proteção. Eu até entendo, na verdade, a questão da proteção. Você não pode também largar esse trabalhador
à deriva de qualquer garantia. Mas eu não consigo me conformar, é até um desabafo meu pessoal, eu não consigo entender essa ideia de quem quer só proteger e imaginar que só existe vida dentro da CLT, né? Até quando a gente vai passar por políticas públicas ou por governos, independente de qualquer partido, não é disso que a gente está falando, até quando a gente vai passar por essa questão de se imaginar que se não existe dentro da CLT, não pode existir porque está precarizando. Você que é mais estudioso até do que eu nessas questões, tal, você acha que a gente está longe disso ou isso realmente é uma utopia minha, de imaginar que a gente deveria ter uma análise efetiva da relação para saber se ela é precarizada ou não? E não jogar, não estou dentro da CLT, estou precarizando. Estou na cooperativa, estou precarizando. Eu sou trabalhador de aplicativo, eu estou precarizando. Eu monto a minha PJ porque eu quero trabalhar como PJ, estou precarizando. Eu sou MEI, estou precarizando. Ou seja, isso é ilusão ou dá para a gente imaginar que desde vamos a chegar época nisso? da 12.690, que é a lei das cooperativas de trabalho, que você, muita gente ajudou a construir, eu vi que algumas coisas mudaram. E para responder a sua pergunta, eu diria o seguinte: tem alguma esperança de que essa situação mude um pouco? Tem. E por incrível que possa parecer, da onde que está vindo a esperança? E não só a esperança. Da onde estão vindo os fatos concretos de que as coisas estão mudando? Do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, vou citar só um exemplo aqui. Há 2 anos atrás, validou aquela lei, um parceiro, que é aquela lei que permite que manicure, pedicure, as pessoas que trabalham em salão de beleza, elas podem trabalhar através de pessoas jurídicas, não necessariamente através de vínculo de emprego. Então, o Supremo veio e disse o seguinte: não, pode pessoa jurídica primeiro. Segundo, essa pessoa jurídica vai estar encaixada no microempreendedor individual, vai ter proteção previdenciária. E terceiro, a novidade que o STF colocou aqui, vai ter uma fiscalização do sindicato laboral para verificar como é que está o andamento dessa contratação dos salões de beleza pelos PJs. Então, veja, o Supremo Tribunal Federal, ele vem, inclusive recentemente, agora também, esse ano, convalidou a tese da possibilidade de você contratar pessoas jurídicas com uma remuneração um pouco maior, indo na direção daquela figura do hipersuficiente da reforma trabalhista. Mas você vê, o Supremo, pela segunda vez, ele vem dizendo o seguinte: olha, a pessoa jurídica ela existe, primeiro. Segundo, você não pode presumir a fraude, que foi mais ou menos o que você colocou na sua pergunta, só porque você contratou, por exemplo, uma PJ. Constantino, eu estou vendo este movimento no STF que está balizando, inclusive diferente do entendimento do TST, que está balizando essa possibilidade de você contratar em outras modalidades que não seja na relação de emprego e que isso não seja sinônimo de precarização das relações de trabalho. Então, eu estou vendo esse movimento dentro do Supremo Tribunal Federal, o que está me dando um certo alento. É lógico que a gente tem um caminho muito grande, Constantino, porque você sabe melhor do que eu que toda a estrutura de educação e de formação do Juiz do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Fiscalização do Trabalho é criado debaixo da hipossuficiência do trabalhador. Eles estão lá para proteger o hipossuficiente. E a gente tem casos muito negativos de desamparo a esse trabalhador. O que a gente tem que começar a pensar agora é onde a gente pode avançar. Porque o mundo está mudando, né, Constantino? E o Brasil não pode ser o único país do mundo que fica com esse mantra, por assim dizer, com essa ideia de que só existe trabalho digno debaixo de CLT. Não é isso. Existe o trabalho digno fora da consolidação das leis de trabalho, existe o trabalho digno com cooperativa de trabalho, com MEI, com PJ, com autônomo. Esses trabalhos alternativos são dignos, só não são parecidos, não têm os encargos sociais parecidos com o direito, com o trabalho com emprego. E aí, por conta de ter uma distinção de recolhimento de encargo social, alguém vem rapidinho e fala assim: não, tá vendo, olha, mais direitos do que aqui, então lá você tem um trabalho mais digno do que aqui.
Constantino, para resumir aqui, a gente precisa começar a pensar mais criticamente as relações de trabalho para entender que as alternativas que o mercado busca, que a sociedade busca, que o próprio trabalhador busca, porque muitas vezes ele mesmo não quer a CLT, esses trabalhadores por aplicativo, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa, tem uma ínfima minoria que quer uma proteção seletista. Agora, pergunta para eles se eles vão querer a CLT. Não, não quero. E eles têm os motivos deles. Por que eles não querem a CLT? Porque eles têm outra atividade, têm outro emprego, têm mais liberdade. Isso daí, será que necessariamente porque eles não querem trabalhar num modelo subordinado, vai ser trabalho precário? Não necessariamente. Alguém pode levantar o dedo, Constantino, e falar assim, mas sabe o que é? Tem um caso do sujeito que trabalha 16 horas. Bom, de fraude ou de trabalho degradante, isso tem tudo quanto é lugar. Não é por conta disso que a gente precisa pegar a exceção e transformar numa regra e dizer o seguinte, por conta disso, todo mundo tem que estar protegido pela CLT, porque não é possível o Brasil, o único país do mundo que não vai poder ter um trabalho alternativo, como aplicativo, como MEI, como PJ, porque você parte da premissa de que é fraude. Enfim, eu estou fazendo me alonguei um pouco na resposta para fazer essas reflexões, que é isso que precisa ser feito agora no mundo do trabalho. Senão a gente vai ficar acreditando que o Brasil é o único que tem um modelo absolutamente perfeito e protegido, que é a CLT, que ele protege, sim, ele tem as suas proteções, ninguém está dizendo aqui que a gente precisa retirar esse modelo do universo jurídico, mas a gente precisa começar a pensar em outras alternativas diferentes de trabalho digno sem emprego. Trabalho sem emprego digno. É isso que a gente precisa começar a refletir, na minha opinião. E acho que faz todo sentido, né? Eu lembro, até fazendo um parênteses aqui, você deve ter passado por isso também, há um tempo atrás, quando você fazia a defesa de ação civil pública do Ministério Público com relação às cooperativas. E aí eu sempre fazia uma pesquisa lá com cooperado. Você via na própria cooperativa, com os próprios cooperados, que eles não queriam lá. Você quer ser seletivo? Você quer ser seletizado? E a resposta era não. Não quero, eu prefiro assim. Esse modelo para mim é melhor, eu sei o que eu estou fazendo. Quer dizer, mas mesmo assim, aí vem aquela coisa de proteger quem não quer ser protegido, e mais do que isso, né? Proteger quem não precisa ser protegido. Né? Isso que acaba criando, eu acho que essa disparidade dentro do direito do trabalho, de se imaginar que só existe vida dentro da caixinha da CLT. Mas eu acho que você colocou de maneira bem clara e não se alongou nada. A gente está aqui para isso mesmo, para bater esse papo sem pressa. Essa é a ideia do programa. Então posso ficar até umas 10 e aí, meia, 11 horas. nas suas respostas. Pode, porque aí eu saio para tomar um café, volto, a gente vai bater papo. Mas é isso, vamos lá. Hoje, só para entender, a gente tem muita gente que assiste depois, a gente distribui aí a gravação, e muita gente que não é diretamente da área jurídica. E assim, só para ficar claro, como que é essa relação hoje do trabalhador de aplicativo com o aplicativo? Existe alguma regularidade, alguma regulação? Como é que funciona? Eu vou lá e me cadastro no aplicativo, mas isso é uma relação, é um contrato, é uma relação jurídica, é um contrato de Exatamente isso, Constantino. Então, você fez a pergunta e já começou a responder. Você se cadastra, você estabelece com a plataforma uma relação civil, não trabalhista, porque você assina os documentos, inclusive mostrando, que demonstram como é que são as regras de funcionamento da plataforma. E as plataformas, logicamente, essas empresas têm as suas regras de atuação. E também tem esse modelo que a natureza jurídica ela é civil, realmente ela não é trabalhista, porque é um contrato mesmo de prestação de serviço. Os trabalhadores por aplicativos têm algumas liberdades, condições especiais que o seletista não tem. Por isso que eles se conectam na plataforma. Como, por exemplo, fazer horário, eles estabelecem a forma com que eles vão trabalhar. Logicamente que algumas plataformas acabam que, por exemplo, você execute sua atividade laborativa num período de 8 horas, na parte do dia, porque não querem que trabalhe à noite. Nem por isso você pode entender que isso é uma subordinação jurídica clássica do direito do trabalho por conta de ultracontrole de jornada. O trabalhador por aplicativo, ele tem autonomia para ir lá, voltar, ficar um pouco, não ficar. Mas alguém pode falar assim, mas isso é só na teoria, porque na prática ele não pode. Não, alguns trabalhadores de aplicativo que estão talvez numa situação econômica mais difícil, precisam trabalhar mais, vão se submeter a uma jornada maior,
vão se conectar a várias plataformas, porque precisa levantar uma grana um pouco maior. Isso é uma condição, isso é um juízo de valor, é um critério socioeconômico que o próprio trabalhador aplicativo faz. E ele se conecta com quantas plataformas ele quiser. Tem que também reconhecer aqui, Constantino, que eles reclamam muito, que o valor pago para as plataformas, sim, esse é um problema, temos os valores, isso precisa ser melhorado, se as plataformas quiserem ter, inclusive, uma prestação de serviço melhor, tem que melhorar isso, mas isso é uma questão econômica, financeira das plataformas. O que importa para a gente é que quando ele se conecta a essa plataforma, ele estabelece uma relação que não é de relação de emprego, até porque ele não quer patrão, ele não quer ordem, dirigido, e ele não quer ser subordinado, para ele poder fazer os esquemas dele. Inclusive, como eu coloquei aqui, Constantino, não são poucos os trabalhadores para aplicativos que têm outro emprego. Um segundo emprego, porque já estão registrados no carteira de trabalho e querem uma outra atividade paralela que dê uma outra renda para ele. Então, essas peculiaridades, ô Constantino, desse tipo de trabalho é que fazem com que a gente não pode concluir naturalmente que trata-se de uma relação com vínculo de emprego. Muito menos, ô Constantino, você concluir também que pelo fato de ele estar vinculado à plataforma, algoritmos, que estabelece as rotas, a maneira com que vai ser como é que funciona essa plataforma, que por conta dessa subordinação algorítmica, existe a presunção de vínculo de emprego. Estou colocando isso por quê, Constantino? Porque a gente está vendo essa tese dentro do TST, ainda que esteja localizada em algumas turmas, da tal da subordinação algorítmica, e por conta da subordinação dos algoritmos, aos algoritmos, você se torna empregado. Se nós fôssemos adotar essa tese ao pé da letra, você, que somos autônomos e prestadores de serviço, que nos submetemos aos meios telemáticos para executar nossa atividade laborativa, por exemplo, computador, que é carregado com algoritmo, a gente estaria, presumivelmente, com uma relação de vínculo de emprego com os nossos contratantes de serviços, porque eles estão usando os algoritmos para distribuir as tarefas, nos pedir aqui alguma coisa, inclusive com hora marcada, porque muitas vezes a gente tem um prazo para cumprir. Como é que a gente pode imaginar que por conta dos algoritmos que estão em todas as máquinas hoje em dia, inteligente, computador, celular, nós poderíamos, através dessa premissa, entender que esse seria um critério para nós identificarmos o vínculo de emprego. Eu acredito que não, talvez isso seja um desvio de um entendimento, com todo respeito a quem pensa assim, nos conceitos jurídicos porque de relações de trabalho, porque isso não caracteriza, pelo menos na minha percepção, necessariamente o vínculo de emprego. Então, vejam, essa é uma outra peculiaridade do trabalhador por aplicativo. A tese não é majoritária na Justiça do Trabalho, mas muitas vezes a gente vê isso aqui e fala assim, não, agora não é mais, não é mais subordinação estrutural, não é mais subordinação, usuários, tipo, de repente agora é subordinação algorítmica. Quando eu olhei isso aqui, eu confesso que eu fiquei nervoso. Eu falei assim, meu Deus, acho que eu tenho vínculo de emprego com meus contratantes aqui e eu não sabia, porque tá cheio de algoritmo no meu computador. Aí eu fui ver, né? Você sabe o que eu fui ver, Constantino? Olha o que eu fiz. Eu fui estudar os algoritmos, o conceito, a etimologia para poder... Não, deixa eu ver. Aí eu fui ver o que é algoritmo. Nisso que a gente usa, nesses equipamentos que a gente usa para trabalhar. Então, meu contratante de serviço, se ele me pede uma coisa, me dá um prazo, e aí ele me fala, não quero agora, quero isso, e me dá as diretrizes, me dá as orientações para executar minha atividade laborativa, eu presumivelmente estou debaixo dos algoritmos e debaixo da subordinação jurídica trabalhista. Ó, Constantino, eu respeito o entendimento divergente, mas eu entendo que algumas coisas a gente estende de um jeito, elastece de um jeito a percepção jurídica que desconecta da realidade, sabe? Com todo respeito, eu acho que essas teses aqui acabam desconectando um pouco da realidade, na minha percepção. Eu acho que faz todo sentido, né? E a gente vinha acompanhando isso, que se você pegar ao longo do tempo as decisões com reconhecimento de vínculo, elas eram infinitamente menores do que aquelas com reconhecimento de vínculo com relação ao Uber e aos demais aplicativos. Essa decisão que você comentou, se eu não me engano, é da terceira turma lá do TST, e é uma decisão que causa preocupação, né? Porque ela começa a gerar já reflexos, não
diretamente nas decisões, mas começa a gerar reflexo nesse debate que a gente precisa fazer, talvez para encontrar uma forma de regulamentação, que eu vou te perguntar isso daqui a pouco, o que a gente precisa fazer para proteger esse trabalhador, mas fora da caixa da CLT, obviamente. Eu fico me perguntando, às vezes, assim, as coisas básicas que aí um ministro do TST, com todo respeito a todos eles, alguns são meus amigos, outros inimigos, mas faz parte da profissão. Mas, assim, eu sou motorista, eu sou entregador. Eu posso trabalhar a hora que eu quiser, eu posso desligar o aplicativo. Ah, mas aí o algoritmo vai te punir. Não importa, mas eu posso desligar. Eu posso escolher o horário que eu vou trabalhar. Eu posso me recusar a aceitar uma corrida. Isso já não seria suficiente à luz da CLT para dizer que eu não tenho vínculo? Concordo com Porque você. se eu sou empregado, Constantino, eu não posso recusar o trabalho. Não daria para ser do mais simples para concordo plenamente com você. partido mais simples. Constantino, eu sou um Não é isso? prestador de serviço. Eu sou autônomo, não tenho emprego com nenhum contratante. Eu sou um prestador de serviço. Eu estou aqui no meu computador. Aí eles me contratam para pagar. Alguns me contratam por hora ou contrato mensal. Eu posso. Eles me pedem às vezes coisas aqui, meio assim, uma coisa um pouco mais severa, urgente. Eu posso desligar o computador e falar assim, quero fazer. E não vou fazer. Agora, lógico, um prestador de serviço. Na hora que eu faço isso, existem consequências para o meu ato. Então, não é por conta disso. Então sabe o que é? Porque agora você não pode desligar, o trabalhador não pode se desconectar. Aí vem a coisa do direito à desconexão, né? Aí vem a outra coisa do direito à desconexão, que aí vem aquelas coisas mirabolantes, alguém vem dizendo, com perdão do termo que eu estou usando aqui, alguém vem dizer o seguinte, não, então vamos estabelecer uma legislação específica para o direito à desconexão, como está lá no Código Francês, que já tem uma coisa que tem que fazer com que o sujeito, às 18 horas, ele tem... Escuta, mas nós já temos o direito à desconexão espalhado pelo nosso ordenamento jurídico trabalhista inteiro. Basta ver a Constituição, que fala que você tem que ter 44 horas semanais, 8 horas por dia, significa que você não pode trabalhar além da nona, a não ser as 2 horas. Está lá dentro da desconexão. Então, Constantino, esses argumentos que você muito bem colocou, não é porque se você desliga, se você desligou, se desconectou da plataforma, dos algoritmos lá naquele momento, e que por conta disso você pode até perder a oportunidade de ter um novo trabalho, que isto é uma atitude típica da relação de emprego, que subordina, que dá ordem, que impõe uma direção. Isso são regras que valem o trabalho com emprego ou sem emprego. Agora, você viu, Constantino? É o que você falou, eles capturam um conceito desse e depois leva para uma digressão, para uma tese jurídica de relações de trabalho, assim, alienígena. E aí surgem as justificativas para você concluir dessa maneira, né? Premissa maior, premissa menor. Qual que é a conclusão? Se o sujeito não tem o direito de se desligar, porque se ele se desligar, ele é punido com a não possibilidade de trabalhar numa outra plataforma. Então, isso já é sinônimo, significa que ele tem uma presunção do vínculo de emprego. O que é isso? Eu acredito que a gente tem que começar, Constantino, você muito bem abordou. A gente tem que mudar, a gente tem que olhar para isso de uma outra maneira. Não estou dizendo que eu não sou defensor do Estado minimalista, eu não sou... Tem os economistas de Chicago lá, né? Devia ter os advogados de Chicago, da tese do Estado mínimo, que você não tem que ter regulação de nada. Não é isso. A gente tem um direito muito regulado e isso vai se manter pelos próximos 450 anos. Não vai mudar. Ninguém precisa ficar preocupado, porque ninguém vai rasgar a CLT nessa coisa. O que a gente precisa fazer é avançar nos novos modelos com cabeça aberta, para a gente entender que é possível, como você muito bem colocou, o trabalho digno sem emprego. Está numa relação de trabalho que ele, inclusive, está optando por estar lá. Não é porque ele está indo por necessidade, que é uma outra coisa também, né, Constantino? Mas o sujeito vai porque ele precisa, necessidade, porque não tem opção. O que é isso? O trabalhador por aplicativo, eu converso com os trabalhadores por aplicativo. Eles falam isso, eles falam, não, eu tenho autonomia e quero manter isso. Isso aqui é bom para mim, inclusive eu saio, fico mais tempo em casa. Aí eles falam assim, mas trabalho muito também. Tem uns que trabalham até mais do que 8 horas por dia, 10 horas, 11 horas, 12. Tem, não tem? Tem. Mas, assim, tem as contrapartidas. Agora, o direito do trabalho, de repente, hermético, fechado, conciso, naquele universo, vem e diz o seguinte, não pode. Como é
você faz, Constantino? Não pode, tá? Não pode. E aí? Você faz o que com a massa de 5 milhões de trabalhadores por aplicativos que estão num trabalho que é diferente desse que a gente conhece? E aí o impacto social disso e a devastidão, as consequências sociais com esses 5 milhões de trabalhadores que não vão conseguir se encaixar debaixo do trabalho do emprego. Como é que a gente faz? Aqueles que vão ficar, inclusive, sem trabalho, vão ficar na marginalidade. O Estado que impôs isso vai recolher essas pessoas e falar assim, agora vem aqui, meu filho, porque agora você está desamparado. Não, não vai. Então, você vê, Constantino, tem muita coisa para a gente pensar aqui, você tem toda a razão, a gente precisa começar a pensar mais diferente, cabeça mais arejada, mais prospectiva, sabe? É menos retrospectiva e um pouco mais prospectiva, na minha opinião. Né? Concordo plenamente e fico feliz de estar ouvindo isso de você. Eu sei que esse é o seu posicionamento, mas me dá força e gás para continuar, porque às vezes, além dessas decisões, esses posicionamentos tão radicais e desvinculados, dissociados da realidade, desanima, mas a gente não pode parar e tem que ir em frente. Antes de entrar na questão da regulação em si, daria para a gente identificar quais são os principais desafios? A gente acha que tem esse desafio conceitual, o desafio de mudar essa coisa da proteção, proteger por proteger quem não quer ser protegido. Mas daria para tentar delimitar alguns desafios desse mercado, desse mundo, sem falar da regulação? Eu sei que regular é um desafio que eu quero te perguntar especificamente disso, mas dá para identificar qual é o desafio? O desafio é o que fazer se eu colocar dentro da CLT, o que eu faço com o que vai acontecer, não só com a questão do trabalhador, mas é a quantidade de carro alugado, o que vai mexer na economia? Tem, Constantino, porque você vê hoje o Uber, o iFood, o 99, não é só o pessoal de moto, é o táxi, aquele que vende bens, serviços, os restaurantes. Lá na FEComércio, onde eu assessoro, nós estamos lá com as empresas que estão de portas abertas para o comércio, serviço, turismo. Essas pessoas jurídicas dependem fundamentalmente dessa atividade dos aplicativos. Os supermercados, né? As lojas, os restaurantes. Como é que a economia, hoje a movimentação de dinheiro, o impacto econômico que os aplicativos provocam dentro da economia e até sobre o PIB brasileiro é colossal. Então, essa é uma atividade econômica gigantesca que precisa ser tratada com muita cautela e com muita calma, porque você pode estar destruindo milhões de empregos diretamente quando você tenta colocar no único modelo, por exemplo, os trabalhadores na CLT, mas também a gente pode estar destruindo milhões e milhões de negócios pela via indireta dentro dessa cadeia dos trabalhadores que estão vinculados aos trabalhadores de aplicativos, que são as lojas e o comércio e o serviço. Você imagine isso, não é só o dano em cima de 5 milhões de pessoas, mas todo mundo que se relaciona com o comércio, com o varejo, e que vive mais do que nunca, ainda mais depois da pandemia, sobrevive, inclusive, você sabe disso, todo mundo sabe, hoje tem negócios absolutamente virtuais. Não tem mais espaço físico, é 100% dependente dos aplicativos, bens e serviços. Então, como é que você vai olhar para isso somente do seu ponto de vista das relações de trabalho? Porque, na verdade, Constantino, na hora que a gente vai falar da regulação dessa atividade, relações do trabalho, fisco, previdência social, receita federal, consumo. Você veja só, os aplicativos, eles têm uma gama de interfaces gigantesca. Então, se a gente não for olhar para isso dentro dessa visão interdisciplinar, sabe, Constantino, olhando para todos os impactos, principalmente econômicos, que teria, por exemplo, uma empresa de aplicativo dessa daí que fosse embora, por exemplo, e largasse essas pessoas na mão. Isso teria um impacto devastador do ponto de vista econômico. E como hoje nós estamos debaixo da BOSG, você sabe disso, as empresas que precisam estar ajustadas com a sua preocupação social, econômica,
porque estão praticando uma atividade econômica decente, elas seriam também afetadas. Por quê? Porque elas precisam se preocupar também sob o ponto de vista das questões sociais, com as questões sociais desse tipo de trabalho. Por isso que tem que ser mesmo, o trabalho de aplicativos, ele precisa ser decente, não pode ser qualquer tipo, de qualquer jeito. É isso que a gente está procurando regulamentar hoje. Agora, Constantino, principalmente, quando a gente vai falar dessa questão toda, o que eu vejo que é o desafio grande, além de identificar qual que é a natureza jurídica desse trabalhador, né? Se é autônomo, se é semi-autônomo, se é subordinado ou não, mas nós temos que nos preocupar bastante com a evidência social. Porque hoje a sociedade também clama. A sociedade clama por uma regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. Por quê? Porque a gente vê que esses trabalhadores estão se machucando, estão se ferindo. E se eles não têm, pelo menos, as condições, a proteção da previdência social, quando ele se machuca, ele se fere gravemente, ele vai para onde? Para a rede pública. Para onde? Para o SUS. Quem é que paga o SUS? Nós. A Constituição não deixa que esse trabalhador fique desamparado. A saúde e a segurança são bens indisponíveis. O Estado precisa atender. Então, quando esse ônus recai sobre a sociedade, inclusive, não é só acidente, né, Constantino? Morte. Viúva com os filhos lá e sem a proteção previdenciária, como é que você faz isso? Como é que você trata essa questão? Então, esta questão eu vejo que a previdenciária é muito delicada dentro desse contexto já complicado dos aplicativos. Para terminar aqui essa minha reflexão, Constantino, para você ver como é que esse tema é complicado, olha que coisa que eu fiquei sabendo isso essa semana, nem imaginava que pudesse existir uma coisa dessa. Se você fala da proteção, se você fala para alguns trabalhadores aplicativos que ele vai ter que pagar uma parte da remuneração dele, contribuir para a Previdência, não quero porque isso vai me onerar, porque não quero. Tem alguns já que montaram algumas associações que repudiam fortemente isso. Como é que você trata essa questão? As normas de ordem pública, aí nós começamos a cair na nossa seara aqui. Como é que você vai entender que um trabalhador ele pode disponibilizar da sua saúde ou segurança, que são bens indisponíveis que estão lá cravados na Constituição? Tá, não pode. Mas como é que você vai fazer? Você vai obrigar o cara a recolher a contribuição previdenciária? Como é que você faz isso? Se ele é autônomo, se ele não é empregado. Porque na CLT fica tudo encaixadinho lá, né? Se ele não tem um vínculo de emprego. Então, esse é um outro desafio, a questão previdenciária, Constantino, que a gente precisa olhar com muita cautela, porque isso é um imbróglio. Alguns projetos de lei já vão na direção da proteção não do emprego, mas do trabalho sem emprego, sociais, previdenciários, não seletistas. É esse que está sendo a calibração sob o ponto de vista dos projetos de lei que estão rolando hoje lá no Legislativo. É isso. Então, acho que tem mais de 20 projetos só tratando desse tema. Uma coisa, por que os trabalhadores em aplicativos precisam ser regulados? Por que precisa de uma regulamentação? Precisa da regulamentação para proteger o trabalhador, para proteger a sociedade ou para proteger o próprio negócio de aplicativo. É tudo, Constantino. Principalmente para aquelas as empresas, é o que eu coloquei, as empresas estão debaixo do ESG. As empresas precisam comprovar que elas estão executando práticas saudáveis de trabalho decente, inclusive com terceiros. Não é? Terceirização não regulou por conta disso? A gente, na lei de 2017, teve a regulamentação da terceirização. Por quê? Para dignificar essa atividade e até para quem contrata esse tipo de trabalhador, saiba que está contratando um trabalho digno, um trabalho decente. Este é o motivo pelo lado das empresas, pelo qual elas precisam se preocupar com a regulamentação. Até porque, Constantino, a coisa do ESG, a gente sabe disso. A empresa que é de capital aberto tem ações na Bolsa de Nova York, a ação dela vale mais ou vale menos, dependendo do que está acontecendo aqui no campo trabalhista aqui embaixo. O ESG está aí para isso. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. As empresas estão muito mais atentas a isso, não contratar qualquer trabalhador de qualquer jeito. Não se pode imaginar contratar esses trabalhadores de aplicativos sem absolutamente nenhum tipo de proteção, porque se a gente for pensar, então deixa lá o sujeito, porque ele é autônomo, e larga para lá, e se quiser contribuir, se não quiser contribuir para a Previdência. Por quê? Porque uma vez eu falei isso para um
porque você está pagando. Mas ela é boa quando você usa, ainda que seja precário. Por quê? Porque o Estado te atende. E aqui, graças a Deus, a gente tem um SUS, né? Que se fosse se o trabalhador para o aplicativo dos Estados Unidos ele se trupica, não tem SUS lá e ele vai ficar na rua da amargura. A gente ainda tem aqui o SUS que eu particularmente gosto e defendo ardorosamente. Agora, precisamos regulamentar esse tipo de trabalhador desse jeito. Proteções sociais ao trabalho, proteções não da CLT, mas do trabalho sem emprego, por conta dessa vulnerabilidade, principalmente no que se refere à saúde e segurança. Se você for falar do Uber, ele não se expõe tanto a risco quanto o sujeito da motoca do iFood. Então, a gente sabe que alguns tipos de trabalhador do aplicativo eles vão Sim. dizer assim para a gente, não me venha com INSS, não me venha com nada, porque eu nem me acidente. É assim a conversa. Mas a gente precisa olhar o todo e entender quais são os trabalhadores que estão expostos e a sociedade não pode admitir, né, Constantino? Só porque eu não posso imaginar que eu estou comprando uma pizza mais barata e o cara que está lá na ponta está entregando de qualquer jeito porque está desesperado, porque ele precisa cumprir isso sem proteção nenhuma. Ele até pode trabalhar muito, porque é uma opção dele, mas tem que ter uma proteção previdenciária. É esse que é o desafio, viu, Constantino? Encaixar tudo isso debaixo, principalmente, da previdência, de modo que não, com isso, tenha que se submeter à CLT. Na proteção previdenciária, longe do trabalho com vínculo de emprego. Esse é um outro desafio colossal, é muito grande para a gente poder tratar dessa questão. Lá na FEComércio, a gente já tratou disso, elaboramos um projeto de lei que tem um encaixe, que a gente entende que é o mais adequado, e já é um dos que estão lá na pauta para serem analisados. Logicamente que tem um caminho muito longo ainda, que precisa passar pelas comissões, enfim. Mas eu posso dizer para você que a gente já trilhou um caminho que dá um norte para essa proteção do trabalho sem emprego, mas com proteções sociais previdenciárias e não seletistas. Você acha que daria para imaginar essa, essa proteção previdenciária, mas não como um pacote para todos os trabalhadores em aplicativos e fazer em níveis? Por exemplo, você usou muito bem o exemplo. O cara que está trabalhando lá no aplicativo e trabalha dentro do carro, o risco é muito menor do que está trabalhando no iFood ou em qualquer outro de entrega de moto. Pior ainda, o que está entregando de bicicleta, tá? O risco é muito maior. Você acha que juridicamente e até estrategicamente para aprovação de legislação e tal, e para acalmar essa coisa do reconhecimento do vínculo como uma contrapartida, você acha que é viável imaginar regulamentação segmentada ou não caberia Como a nem gente não juridicamente, tem criaria essa um problema alternativa legal? no direito previdenciário, então a gente fica um pouco mais amarrada. Mas a gente tem uma alternativa onde você tem um custo muito baixo que daria para atingir uma base muito grande de trabalhadores, acredito eu, que poderiam contribuir. É através da figura do microempreendedor individual. O MEI você paga lá os seus 50, 60, 70, 80 reais por mês e você tem a proteção de 15 benefícios da Previdência. Então você tem lá o benefício contra acidente de trabalho, morte, invalidez, licença maternidade para a mulher que trabalha em aplicativos. Então, se você encaixa isso no MEI, você tem uma proteção automática da Previdência em cima desses 15 benefícios. Aí me parece que esta é uma alternativa que nós, inclusive, fizemos, Constantino, dentro do nosso projeto lá na FEComércio. A gente colocou todo mundo debaixo da MEI, para que ele pudesse pagar um valor pequeno e ter as proteções previdenciárias. Agora, veja, essa coisa aqui, por parte do trabalhador, é ótimo pagar os 80 reais, só que você precisa ver se isso fecha o seu ponto de vista atual na Previdência. Porque se você paga um valor muito pequeno, mas tem um acidente, a Previdência ainda acaba ficando muito alta, ou seja, o que você paga ainda não é aquilo que você consegue cobrir dentro do sistema. Então, alguns dizem e fazem uma crítica muito severa, dizem, não, meio não dá. A gente teria que, então, qual é a outra proposta, que ainda não veio, mas na direção que você colocou, muito bem observado, criar uma alíquota diferente, criar um sistema diferente para esse trabalho do ponto de vista previdenciário. Mas aí, nós teríamos que mexer, talvez, em outras despesas que a Previdência
poderia estar abrindo, inclusive, essa possibilidade para outras categorias buscarem alguma coisa, e o governo, do ponto de vista previdencial, a gente sabe como é que está a previdência e tem muito receio de abrir essa comporta e você ter que negociar com esse precedente ou outras situações parecidas. Então, mais uma vez, é outro embrólio. Como é que nós vamos colocar isso? Por conta disso, é que a gente imaginou no nosso PL, nós colocarmos esses trabalhadores debaixo do meio. E o presidente Lula, ele veio, acho que há uma semana atrás, já dizendo, né? Trabalhador não é MEI. É quase como se fosse a encarnação do mal, né? Trabalhador não é MEI, porque o trabalhador, na hora que ele falou, ele vai só perceber que ele não é MEI quando ele se machuca. Eu fiquei pensando, eu fiquei olhando assim, a fala do presidente, e falei assim, puxa vida, essa hora que ele se sente MEI, porque é a hora que ele pode usar a previdência que ele pagou. O pipoqueiro, que é microempreendedor individual, se ele é atropelado pelo ônibus, porque está no ponto de ônibus, quando atropela ele vai justamente usufruir da previdência porque ele era MEI. No menu de possibilidades de existência de MEI, a própria previdência já qualifica vários tipos de atividades, trabalhadores, inclusive atividades laborativas, que se encaixam no MEI. Então, eu estou colocando esse exemplo do presidente Lula porque eu percebo assim, existe uma apropriação política e uma questão técnica. E quando você faz o uso político disso, e ainda mais o presidente Lula, que falando que tem uma oratória boa, uma retórica muito boa, na hora que ele fala, alguém pode até acreditar, nossa, é mesmo? Como é que o trabalhador... Não, mas a figura do microempreendedor não é justamente para atender esse trabalhador unipessoal, que só pode ter mais um empregado só na condição de MEI. É esse sujeito. Então, veja, por isso que o discurso, Constantino, fica, às vezes, prejudica a evolução das questões técnicas, porque os políticos se apropriam disso, porque aí precisa jogar para a plateia, para os seus eleitores, e dependendo do palco, né, da onde ele está em pé lá, dependendo das pessoas que estão assistindo, precisa ouvir esse tipo de coisa. Eu entendo o discurso político, sabe, mas eu acho que prejudica muito a discussão séria. A discussão séria, tem muita gente envolvida com esse tema, discutindo seriamente esse problema. Eu espero que a gente consiga avançar aí nas discussões com sensatez, com tranquilidade, com seriedade, para tentar resolver esse imbróglio que você está vendo aqui, e todos que estão nos assistindo ou vão nos assistir, o tamanho da encrenca e da complexidade desse tema aqui. Né? É verdade, você citou o presidente Lula, e ele falou outra, né? Ele falou esses dias que os trabalhadores de aplicativos trabalham todos Então, quase como você vê escravos. Uber, né? Uber, É a ele falou questão que o ministro Marinho, né? Falou assim, isso aqui o trabalhador que trabalha por 12, 13, 14, 15 horas por aplicativos é escravo. Eu não vejo as cooperativas de táxi, onde o taxista ele faz a sua jornada e ele prefere e ele gosta de trabalhar 14 horas por dia ou por noite nas cooperativas de táxi, ele ganha por isso, porque depois ele compensa dormindo, enfim, com aquela coisa. Como é que... Será que, então, esses trabalhadores, de acordo com essa fala do Luiz Marinho, são sinônimos de trabalho... Isso é sinônimo de trabalho escravo? Né, o Constantino, de novo, a apropriação política inconsequente que se coloca dessa maneira prejudica muito essa questão. E você vê, aí são autoridades, um é o presidente da República, o outro é o ministro do Trabalho. É preciso muita cautela, eles precisariam ter muita cautela para soltar uma coisa dessa, porque isso tem um impacto negativo muito, muito grande. É triste, viu, Constantino? É triste ver uma coisa, ver essas ilações assim, que vem do nada e assim, e vem do além, de repente resolve falar uma barbaridade dessa, aí depois falar, explicar que não é. Então, enfim, é muito triste, muito triste. O que me deixa calmo é que não fala só no direito do trabalho, né? Fala da economia também, né? Que precisa ter teto de gasto. Então, não é só fala que acha um absurdo 13% é de juros, porque o Banco Central colocou lá a taxa de juros nas alturas. A gente sabe que isso daí não é assim que se lida com essa questão. Não adianta ficar... Eu sempre digo assim, não adianta ficar bravo com a realidade.
E a realidade você não muda. Você pode mudar discurso político, você pode mudar percepção política. Agora, a realidade, e não vai, e o presidente Lula, eu tenho certeza que ele não vai conseguir abaixar a taxa de juros com bravata. Se o presidente do Banco Central for o outro, Concordo. também não vai conseguir baixar porque ele quer, porque com bravata. Não é assim a economia não funciona assim. Pois é, né? Quem dera pudesse. Ainda bem que não pode. Ainda bem só fazer uma democracia. pegar Ainda bem que não pode, né? Os contrapontos dos três poderes funcionando, ainda bem. E a independência e a autonomia do Banco Central, graças a Deus. Estão querendo derrubar lá. Estão querendo desgastar o sujeito para ele sair e aí colocar um outro que vai chegar e aumenta a taxa de juros. Mas mesmo assim, ele não vai conseguir de 13,5 baixar para 10 porque o Lula ficou nervoso. Não vai. Concordo plenamente. O doutor Ailton, que é um advogado aí que atua na área de transporte, está dizendo que a Previdência já tem tratamento diferenciado para o transporte. Por isso que tem MEI, tem autônomo, então a gente tem alguns encaixes. O perigo que uma das propostas que está sendo feita é criar um outro tratamento específico para os aplicativos, que agora, diante dessa situação que a Previdência está, eu recebi algumas informações que o governo talvez fique com um pouco de receio. Mas assim, tem tratamento, bem lembrado, tem tratamento diferenciado para o autônomo. A gente tem, eu entendo até, Constantino, a observação que o doutor, como é que ele chama? Ailton fez, muito pertinente, que o Brasil, ele tem modalidades previdenciárias atuais que já conseguem fazer esses encaixes. E entender como é que funciona isso, e ver qual que é a mais adequada. Coisa que os outros países não têm, esse sistema previdenciário como nós temos aqui, e bem regulado e bem definido. Isso é uma virtude positiva nessa regulamentação para os trabalhadores com aplicativo. Legal. Me fala uma coisa, daria para a gente pensar em enquadrar esses trabalhadores nas cooperativas de trabalho? Aproveitar e mandar um abraço para o Afonso Maciel, que está aí prestigiando. Daria. Eu estava pesquisando, inclusive, antes de conversar aqui hoje, em Araraquara, se não me engano, tem chama cooperativa APP. Até te mandei, acho que o link aí. Acho que daria. O que eu estou notando, pelo menos, Constantino, aí você, com mais propriedade, pode falar até do que eu, é que eu vou colocar minha percepção, que eu inclusive conversei com uma pessoa hoje sobre essa questão dos cooperativos de trabalho. É que parece que como esse tipo de trabalhador, essa questão da efemeridade, então, eles exercem muitas atividades díspares, é difícil você encaixar o interesse comum. E aí, quando você conversa, não, a cooperativa tem que ir lá, tem que participar, que não sei o quê, não quero. E aí você tem uma desconexão do princípio cooperativista, que é a identidade desse trabalhador com esse tipo de impedimento social. Mas eu entendo, Constantino, que mesmo assim, e aí eu gostaria de fazer uma para você, uma observação, uma reflexão. Eu entendo que mesmo assim, esta é uma alternativa muito boa, saudável para a gente pensar, porque o que eu estou vendo com os trabalhadores dessa cooperativa falam da dificuldade que eles têm lá dentro, o que eu estou vendo é uma dificuldade de gestão. Então, e a gestão pode ser encaixada, por quê? Porque a cooperativa já soluciona uma questão jurídica. Tem a previdência lá dentro, tem a questão até de jornada, está tudo lá dentro. A sociedade cooperativa já dá essa resposta jurídica que é o que está se buscando hoje. Por isso que eu faço para você, inclusive, um apelo, Constantino, que neste momento nós estamos, que o governo está trazendo para a discussão a questão dos trabalhadores por aplicativo, é importantíssimo. A nossa comissão, você enquanto presidente da comissão e a própria OAB entrar nesse discurso, entrar nesse embate para nós apresentarmos como uma das alternativas as cooperativas e as dificuldades, cooperativas de trabalho, aplicativo, enfim, a gente coloca depois no meio. E as dificuldades que forem surgindo, a gente vai tentando demonstrar que, na minha percepção, é isso, é a gestão, o que a gente precisa de interesse comum, a cultura cooperativista para esses trabalhadores que são extremamente individualistas. Mas isso é um trabalho que a gente faz, que as cooperativas fazem, é de educação cooperativa. Então, aí você tem o SESCOP, aí você tem toda a malha de educação cooperativa
ajudando esses trabalhadores nesta modalidade. Eu deixo para você, Constantino, assim, pilotar isso enquanto presidente da nossa comissão. Você é a pessoa certa, é o cara certo no lugar certo para poder estar, deixo como sugestão, talvez levando esse clamor aí para a OAB e fazendo isso que você fez hoje, promovendo os encontros, abrindo essa questão dentro da nossa comissão, para que a gente possa trazer essa alternativa também de cooperativas para esse povo que, aliás, em outros países do mundo, principalmente Espanha e Itália, já está se cogitando, já está se implementando cooperativas de trabalhadores por aplicativos. Ou seja, o negócio pode ser viabilizado pelas cooperativas como um dos modelos. Aquele que vai salvar todo mundo, porque esse é um dos modelos, Então, eu entendo que a nossa comissão aqui, ó, já tem gente aqui, ó, se eu puder ajudar, Ailton. Então, vamos lá. Eu também membro da comissão também. Acho que você pode puxar aí, você enquanto capitão do nosso barco, puxa essa questão aí, vamos escrever, vamos colocar na comissão, vamos fazer subir lá para a direção da OAB, vamos lá conversar com a OCB e entrar nesse discurso agora aqui, nessa fala, porque o momento é agora, para você, inclusive, estar nos representando bem, como você sempre fez, para vocalizar essa possível alternativa aí para esses trabalhadores. Com certeza, é isso mesmo, a gente vai fazer, agradeço a sua sugestão, e aí vou te pedir ajuda também, a gente vai criar esse projeto dentro da comissão, queria te pedir ajuda para estar junto conosco no desenvolvimento disso, doutor Ailton já... Então ele é o primeiro, porque ele já escreveu aqui. Tá bom. Então vamos lá, Constantino, eu me coloco à disposição, vamos lá, que só tem graça. Quando eu entrei aqui, eu vi todos os meus professores, vi você lá, eu falei, nossa, essa comissão aqui tem craque, tem muita gente, tem Ailton, tem muita gente boa que pode estar ajudando com certeza. Eu acho que, olha, é uma comissão, nesse momento, dessa discussão. Eu gosto da modéstia. Faz parte, né? Eu gosto da sua modéstia, faz parte da sua modéstia. Outra coisa, eu acabei também me afastando um pouco das cooperativas por conta da minha atividade, enfim, eu voltei por conta do seu honroso convite, mas agora que eu estou aqui com todo mundo aqui, eu também me coloco à disposição no que eu puder ajudar, contem comigo. É isso. A gente está chegando ao final, nós vamos passar rápido. Deu para trazer um pouco de luz a esse tema, essa ideia do programa, esse bate-papo descontraído, sem termo técnico, termo jurídico, sem ficar com juridiquês. É isso que eu tenho procurado fazer, e eu só consigo fazer por causa de vocês que estão aqui, que me dão a oportunidade. Sei que o tempo está corrido, sei que você está cheio de compromissos, mas abriu o espaço da agenda para bater esse papo, para trazer luz para esse tema, do qual você conhece muito bem, estuda e sabe colocar muito bem as palavras. Queria te agradecer por isso, dizer que foi um prazer conversar com você, a gente vai conversar mais vezes. A comissão está à sua disposição, você é membro consultor da comissão, utilize-a como for preciso, precisando da comissão, manda lá no grupo. A ideia da comissão, inclusive, é essa, é ajudar a defender o cooperativismo e faz parte, eu acho que dessa defesa, trazer luz para esse tema dos trabalhadores de aplicativo. A sua colocação faz todo sentido, tem toda a lógica. Agradeço ao Ailton, agradeço a todos que passaram por aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar de um caso mais difícil de lidar. Vai falar do caso Daniel Alves na semana que vem, essa cultura do estupro no Brasil. E eu falo com a doutora Luísa Eluffi a semana que vem. Então a gente vai falar um pouco do caso Daniel Alves e também dessa questão do estupro, como é que a gente se posiciona no Brasil com relação a isso. Esse é nervoso, hein? Esse é bravo. Com certeza. Em que ponto que a Espanha está mais evoluída, o que a gente consegue, dentro da nossa cultura, dentro do Brasil, melhorar essa questão para a proteção das mulheres, para diminuir essa questão aí do estupro, que acontece há sei lá quantos minutos, não sei o número exato, mas é um número assustador. Esse é o tema da semana que vem. Voltando para hoje, muito obrigado, gratidão a você por ter aceito. Queria te passar aí para as suas considerações finais, para o seu abraço, fazer o que você quiser. A minha palavra para você é gratidão. E para todos que voltaram, que passaram por aqui, é a nossa 4ª temporada, programa 120. Só estou aqui por vocês, pelo
Pastore que veio e que me dá a oportunidade, para vocês que entram aqui, passam. Eu sei que não dá para ficar o tempo inteiro. Roda esse programa, ele passa, distribui em vários canais aí, muita gente assiste, e essa é a ideia. Obrigado. Estou vendo a nossa amiga aqui, a Luciana Sartori também. Ela estava falando que o áudio até estava ruim, não sei se ela conseguiu me escutar. Mas, enfim, ela está aqui também. E participei também de uma live aí com ela recentemente, foi muito boa sobre a reforma trabalhista. Queria deixar um abraço para ela. Constantino, muito obrigado pelo convite. Eu estou gostando de estar assim, voltando ao sistema de cooperativas nesse momento. Acho que a gente pode estar contribuindo modestamente com o nosso pouco conhecimento aqui, mas enfim, vamos juntos. Então, dessa comissão sensacional, que eu tenho certeza que essa comissão da OAB vai ser protagonista nesse momento por conta dessas questões que nós estamos discutindo agora. Agradecer a todos que estão aqui com a gente, o Fábio Godoy aqui também, acho que tem mais gente, tem um monte de gente aqui, a Janete. Eu queria agradecer aqui a presença virtual de todos e de coração, Constantino, obrigado pelo convite, estou muito feliz de te ver de novo e estar aqui participando, e vamos em frente, conte comigo, que a gente vai estar aí para mais essa batalha aí juntos, com certeza. Mais uma vez, obrigado de coração por você ter me dado a possibilidade de estar perto de você, dentro da Comissão do Direito Cooperativo na OAB. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, obrigado a todos vocês, se cuidem, semana que vem tem mais, estamos juntos, todos e vamos aí nessa. que estão longe. É.